Então a gente pode entender assim, vamos entender dessa forma. Existe dois livros, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Uma igreja do passado que foi constituída lá no deserto do Sinai, né? A congregação ali é o povo que saiu lá do Egito. Deus fez aquela congregação ali, tá? Deus estabeleceu aquela congregação. Aquele povo ali que ficou lá em Jerusalém, naquela época ali antes de Jesus nascer, não havia uma outra congregação estabelecida por Deus ali. Era o povo judeu ali que estava vivendo a vida deles. A religião judaica estava em ação, naturalmente. O templo estava lá, os fariseus, os saduceus, sabe? Todos estavam ali, aquelas práticas antigas que prevaleceram. Aí Jesus ele institui a sua nova aliança, lembrando que o Novo Testamento não inicia em Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Não é nada disso. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam a trajetória de Cristo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. O seu nascimento, a sua trajetória, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão. Aí Cristo vai aos céus, né, em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo desceu enchendo todos eles, e desse enchimento, o resultado disso tudo culminou em que eles viessem a falar em outras línguas, né? Então, em termos bíblicos, se a gente for analisar, a Bíblia ela não tem uma revelação anterior que passou essa ideia de que eles iriam falar em outras línguas, outros idiomas ali, por alguma manifestação, não. A única coisa que existe, se a gente analisar alguns textos, vamos analisar alguns textos que a gente pode tentar entender que teve algum tipo de manifestação. Qual foram os textos que se liga à manifestação da descida do Espírito Santo? Eu vou citar só alguns aqui, tá? É bom quando a gente faz uma live, que a live ela tem mais tempo, a live tem horas, né? Então, esses vídeos aqui, às vezes a gente quer fazer um vídeo de 1 hora, de 2 horas, mas as pessoas às vezes não querem assistir. As pessoas querem assistir só 2 minutos, 3 minutos do vídeo, eles tiram. Então, você tem que entender que tem muita coisa importante. Não digo que todos os vídeos, tudo quanto é pessoa, entendeu? Tudo tem proveito, né? Mas você precisa entender que por que o vídeo ele ficou extenso? Porque tem coisas que estão sendo ali ensinadas e reveladas para você, que não dá para fazer tudo aquilo dentro de 1 minuto, 2 minutos. Você entendeu isso? Então, em se tratando de Bíblia, um livro que contém milhares e milhares de capítulos e versículos, um livro que levou aí quase 2000 anos para ser, né, totalmente compilado, totalmente preparado, não tem como a gente relatar situações, irmão, de uma hora para outra, porque a Bíblia é um livro espiritual. Vamos supor, 80% da Bíblia é um livro espiritual. Então, a maioria dos assuntos bíblicos tem que ser discernido espiritualmente. Nem tudo dá para a gente ficar levando ao pé da letra. Você está entendendo? Então, se você for lá ler o livro de Apocalipse, Apocalipse é um livro 90% simbólico, ou bem dizer quase todo, né? Quando João relata, né, que ele viu, né, gafanhotos voando pelo ar, né, gafanhotos com coraças de ferro, cara de leão, cabelo de mulher, cauda de escorpião. Isso aí João estava se referindo, né, aos equipamentos de artilharia de guerra que seria agora do século XX para cá, que seria o que estava construído, os aviões, né, de guerra, os helicópteros, os caças aéreos, que na época eles não tinham nada disso. Então Deus revelava para eles naquilo que eles tinham entendimento, que eram as aves, que eram os pássaros, que eram as jacintas, né, os gafanhotos, essas coisas. Então, o que eu quero te falar? Porque a Bíblia é 90%, 80% simbólico, nem tudo é literal. Poucas coisas são literal na Bíblia. Você está entendendo? É que nem a história da parábola do rico e do Lázaro, né? Muitas religiões elas levam essa parábola como que isso aí fosse ao pé da letra. E isso tem induzido muita gente ao erro, né? As denominações assim, que são gigantescas, elas defendem isso aí como se isso aí fosse algo que Jesus estivesse colocando como um mandamento e algo que estivesse revelando o que estava acontecendo no mundo espiritual. Gente, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era esse Lázaro? Quem é esse Lázaro que foi parar no seio de Abraão? Quem disse
Quem disse porque uma pessoa é mendigo, ela vai se salvar? Quem foi que te falou? Ah, Jesus está falando na Bíblia. É você que está dizendo que Jesus está falando. É as pessoas que estão dizendo que Jesus está dizendo que uma pessoa que era mendigo, que mendigava na porta de um certo rico, né? Que isso é normal acontecer em todas as faces da humanidade, existe isso. Pessoas mendigando na porta das pessoas, na porta por aí das lojas, na porta das igrejas, tudo quanto é lugar, né? Pedindo. Isso sempre existiu na humanidade. Isso sempre existiu. E nunca houve nenhuma referência bíblica cabal dizendo que o fato da pessoa ser mendigo, está sofrendo crises financeiras nesse mundo, está passando necessidade, não tem onde morar, não tem o que comer, não tem onde viver, e quando essa pessoa ela chega ao fim da sua vida, aquela pessoa falece e ela tem a sua salvação garantida no reino celestial, no seio de Abraão. Primeiro que para começo de conversa, o que se trata seio de Abraão? Para estar no seio de Abraão é aqueles que entraram pelo reino por meio da fé. Pois está lá em Hebreus falando isso daí. Abraão foi justificado por meio da sua fé. Abraão não foi justificado por meio de obras algumas, tá? Abraão não foi justificado porque ele deu a 10ª parte para o rei Melquisedeque, rei de Salém, né? Para o sacerdote Melquisedeque. Abraão deu essa 10ª parte e foi justificado perante Deus, porque Abraão fez esse ato de tirar a 10ª parte ao rei de Salém, chamado Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem trajetória, não se sabe o início nem o fim da história deste homem. E aí Jesus, ele prefigura a pessoa de Melquisedeque. Mas o que justificou Abraão foi a fé de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, pois tendo já o seu corpo amortecido, tá? Você vê lá em Hebreus falando Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé, e aí Abraão foi justificado por quê? Porque Abraão creu que Isaac iria retornar dos mortos, mesmo Deus ainda não tendo revelado para ele nada disso daí. O interessante é que na Bíblia não havia nenhum relato de ressurreição de ninguém para Abraão ter aquilo como base. Que coisa interessante isso, né? Que coisa interessante isso. Ele não tinha nenhum relato antigo. Não, eu tenho a Bíblia aqui, a palavra, que o profeta tal, eu estou conjecturando aqui. Ah, mas o profeta lá tal, ele ressuscitou lá na época dele. Né? Ele ressuscitou lá, vamos dizer assim, José, né? José não tinha nem nascido. Olha aí, Noé, vamos dizer Noé. A Noé lá, né? Ele ressuscitou uma pessoa lá, Deus ressuscitou uma pessoa através de Noé. Então eu acho que ele vai ressuscitar meu filho Isaac também. Nem tinha relato de nada disso. Acho que eu falei José ainda era o neto dele que ia nascer lá, sabe? Filho de Jacó já. Bisneto, tataraneto já. Então, então o que eu quero te falar? Então, por ele ter essa fé, uma fé que ele criou dentro dele, de que Deus traria o seu filho dos mortos, Isaac, da mesma forma aconteceu, ele não sacrificou o garoto, né? E aí apareceu o cordeiro preso com a cabeça lá nos galhos, né? Com os chifres lá nos galhos, e Abraão sacrifica o cordeiro, e aí ele tira o filho dele dali, e aí Abraão foi justificado pela fé. Não foi nem justificado pelo que ele fez lá com Melquisedeque, em relação à 10ª parte dos despojos que ele tirou lá, da batalha que ele venceu. Você está compreendendo? Então, Abraão ele foi justificado pela atitude de fé que ele teve, crendo que Sara, já velha, com mais de 90 anos, ele já com mais de 100, né, pudesse gerar uma criança. Né? Aos olhos da ciência, isso aí é um ato extremamente impossível. Né? O corpo não está mais nem produzindo nutrientes, né, e anticorpos para esse tipo de produção de vida. Ele já nem está mais produzindo isso aí, tanto da parte do homem como da parte da mulher, com a idade que eles estavam. Realmente é algo totalmente fora do normal. Então, a gente pode entender assim, e voltando para o assunto do rico e do Lázaro. Então, não existe esse negócio de que... Então, o Lázaro, para ele ter ido para o seio de Abraão, então, qual é a ligação de Abraão com essa história? É isso que ninguém presta atenção. É isso que ninguém presta atenção. É isso que ninguém presta atenção. Qual é a relação do Abraão com esse tal Lázaro? Qual é a relação de Abraão com esse tal mendigo Lázaro? Qual é a relação desse mendigo Lázaro com o pai Abraão? E ainda chama pai Abraão. Por que ele chama Abraão de pai? Né? Então, a gente tem que entender
que aquilo havia uma revelação religiosa ali. Tinha alguma ligação com as coisas de Deus, daquela situação que estava ocorrendo ali. Aquilo ali não era uma situação que Jesus estava mostrando. Ai, eu vou mostrar para vocês. O rico vai para o inferno de fogo, porque não deu comida para o mendigo. E o mendigo sofreu, passou fome, morreu, foi para o céu. Quem te disse que mendigo vai se salvar porque é mendigo? Quem te disse que alguém se salva porque está sofrendo? Quem te disse que alguém se salva porque está padecendo sofrimento neste mundo e quando ele morrer ele vai receber o galardão de estar no seio de Abraão? Meu irmão, uma coisa que eu tenho para te falar. Só existe uma coisa que leva o ser humano até a presença de Deus. Sabe o que é? O perdão de seus pecados mediante o sangue de Jesus Cristo na vida de alguém que o aceita como salvador de sua vida. Essa pessoa se arrepende dos seus pecados, abre mão de tudo aquilo que não vem de Deus, dos seus pecados, dos seus erros, da sua idolatria, e ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, pela fé, ele passa a ser justificado diante de Deus. Pode ele ser pobre, pode ser mendigo, pode ser rico, bilionário, classe média, seja lá o que for. Todos precisarão ser justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Tá? É como diz lá o texto: e Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, presta bem atenção nisso daqui. A vida eterna não tem nada a ver com o fato de ser mendigo, ser sofredor, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ah, mas Jesus está falando isso aqui. Não, é as pessoas que estão falando isso. Você tem que entender o que ele está dizendo. Quem é esse mendigo, né? Quem é esse certo Lázaro e quem é esse rico? De quem Jesus está falando? Quem é esse Lázaro? Qual é a história desse Lázaro? O que ele tinha de tão especial nele? Por que ele viveu mendigando sendo que ele era de Deus? O que Deus quis provar na vida desse Lázaro? Cadê ele? Qual é a história dele na Bíblia? Qual foi o livro que ele escreveu? O que tem a ver ele? Foi morar no seio de Abraão porque ele era mendigo. E o outro porque era rico, não deu comida para o mendigo, e aí foi para o inferno padecer no fogo eterno. Sabe, gente, bora prestar atenção nisso. Qual é a relação disso? O que esse Lázaro foi fazer no seio de Abraão? Por que esse mendigo foi parar no seio de Abraão? E se esse mendigo fosse alguém que viveu no pecado o tempo todo? E se esse mendigo fosse alguém que não teve nenhum tipo de relação com as coisas de Deus? Nenhum tipo de aceitação de Jesus Cristo? Pois sabemos que, para a pessoa entrar no reino dos céus, fazer parte do reinado celestial de Deus, seja no céu, seja na terra, fazer parte do novo céu e da nova terra, vou logo dizendo assim, porque está em Apocalipse capítulo 21, para a pessoa fazer parte do novo céu e da nova terra, segundo Apocalipse capítulo 21, ela tem que entrar pela porta, que é Jesus Cristo, está lá em João 10. João 10:10, eu sou a porta das ovelhas. Não tem outra forma. Ninguém entra no reino de Deus por meio de sofrimento, por meio de pobreza, de mendigagem, de riqueza, de seja lá o que for. Ninguém tem direito a entrar no reino dos céus se não for pela porta que é Jesus Cristo. Então, se esse mendigo ele foi para o seio de Abraão, então ele tinha alguma relação com Abraão. Então ele tinha algum ato de fé. Que Abraão o Abraão é o nosso pai na fé. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Abraão, pai da fé. Então, Deus começou a agir através da humanidade por meio de fé, através de Abraão. Você sabia disso? Por isso que ele é chamado de pai da fé. Aí Jesus ele vem como o autor e consumador da fé. Porque no passado não havia essa dependência de fé para que Deus se relacionasse com o seu povo. Não havia essa exigência. Deus estava lá constantemente. Esteja eles crendo ou não. Ele estabelecia suas leis, suas regras, estatuto, e o povo queria viver por eles. E aí Deus levantava um profeta, ele se comunicava com o povo por meio desse profeta, e aí Deus agia no meio do povo por meio desse profeta. Então, por que Jesus é chamado de autor e consumador da fé? Porque por meio de Jesus Cristo, o cristão passa a viver, segundo lá em Abacuque diz, pela fé. O próprio Deus fala, o meu justo viverá da fé. Presta bem atenção que ele nem diz assim, o meu justo vive da fé. Ora, na época de Abacuque, o povo de Deus estava em ativa. O povo de Deus estava existente na terra, o povo de Israel já estava em ação. Na época de Abacuque, Deus estava operando no meio do seu povo. Deus estava operando no meio da sua igreja, que é o povo do passado.
Mas ele não disse assim, o meu justo viverá, vive da fé. Mas o texto diz, meu justo viverá da fé. Ele estava apontando para uma coisa futura. Ele estava apontando para uma coisa lá na frente, que iria acontecer no período em que Jesus Cristo se manifestasse e estabelecesse a nova congregação. Aí sim o justo viveria da fé. Está começando a entender agora o que isso significa? O meu justo viverá da fé? Viverá. Ele está falando de futuro. Ele está falando de algo que irá acontecer futuramente. Deus está lançando uma profecia. Para que época? Para a época de Cristo, para a sua época, para a minha época, que estamos vivendo agora. Desde os apóstolos para cá. Nós vivemos da fé. Nós não vivemos baseado em estatutos, ordenanças e decretos obrigatórios, como era a nação de Israel. É por isso que eu tenho falado em muitos vídeos meus, que eu tenho falado claramente, gente, Deus ele não opera na vida da igreja por meio dos princípios estabelecidos na nação de Israel lá no deserto. Aquilo que Deus estabeleceu lá no deserto era para eles. Foi para aquele povo rebelde, que eles não queriam nada com as coisas de Deus. Eles passaram mais de 400 anos lá dentro do Egito, eles não tinham mais nenhum tipo de contato com as coisas de Deus. O contato que eles tinham só com as coisas do Egito. Era com a idolatria, era com o pecado, era com aquela coisa lá que eles tinham. Aquela vida promíscua que eles tinham ali, era isso que eles entendiam. A gente assiste até nos filmes que quando eles se vestiam, a característica visual deles era igual dos egípcios. Você vê como era que Moisés se vestia, você vê como era que José se vestia. Não era assim? Ele se vestia igualzinho a roupa da época dos faraós, não era a mesma coisa? Os mesmos trajes, aquele colazão de ouro, as maquiagens dos homens, das mulheres e tal. Tudo aquilo, eles não usavam tudo aquilo? Eles eram igual porque eles estavam dentro desse sistema de vida. Eles estavam sendo governados por esse princípio. Então, para isso que Deus tira eles de lá, por quê? Porque eles já estavam totalmente desconectados daquilo que era de Deus. Aí Deus envia Moisés para voltar lá, tira meu povo de lá. E quando ele leva o povo para o Egito, eles estão totalmente despreparados de nada das coisas de Deus. Eles estavam totalmente crus. O que eles ouviam de longe, algumas coisas que José fez lá no Egito. Ou algumas coisas que talvez, quem sabe, alguém comentou sobre o que Abraão fez, sobre o que Noé fez, sobre a arca de Noé. Coisas muito longe. Não tinha a Bíblia, não tinha pergaminho, não tinha nada. Era só de testemunho de um para o outro. Papai mandando para o filho, o avô falando para o pai falando para o filho falando para o neto, para o bisneto, tataraneto. Era só isso daí. É só você ver lá no livro de Josué que você vai ler. Né? Não aparta no livro dessa lei da tua boca, antes medita nela de dia e de noite, quando tu andares pelo caminho, quando tu sentares na tua cama para conversar com teus filhos, era de boca, era verbalmente. Era tudo verbal, tipo, olha meu filho, olha, senta aqui. Tu sabia que o nosso Deus, ele é poderoso? É mesmo, papai, é. Olha, o nosso Deus tem muita coisa grande. Olha, ele fez Noé construir a arca, colocou os bichinhos de dois. É mesmo, papai, é mesmo, vovô, é. Então obedece o Deus de Israel, o nosso Deus está no céu, tá? Então a gente tem que obedecer ele. Era só assim, eles iam passando de boca em boca. Cada um ia passando para o seu familiar. Não tinha Bíblia para ensinar. Não tinha internet, vídeo na internet para apertar botão, tá cheio de mensagem, como hoje tem, não tinha nada disso aí não. Você está entendendo? Então tudo era de boca. Então se a gente for analisar bem, eles estavam viciados naquilo. Então Deus dá aquelas leis, aqueles decretos, aqueles mandamentos para aquele povo rebelde obedecer, mas aquilo não ficou eternamente para toda a humanidade obedecer. Aquilo foi estabelecido para eles lá. Eles vieram cheios de mau costume. Aí ele pega a ordenança do sábado, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, que é o 4º mandamento. Ah, mas o sábado não é da lei. O sábado é lá do Gênesis. Está lá em Gênesis capítulo 2. Está lá em Gênesis capítulo 2, está dizendo. E Deus, no 6º dia, concluiu toda a sua criação. E aí no 7º dia, Deus descansou. Deus santificou esse dia, tá? Presta atenção, ele santificou esse dia para ele, para a lembrança dele, de que ele havia criado a humanidade naqueles 6 dias, e no 7º ele descansar para ele observar a sua criação
para o nosso entendimento humano entender que ele também tem sentimento, embora ele seja Deus, que ele contemplou a sua família terrena que ele criou. Tá entendendo? É como um pai, como ele cria a sua família, ele está ali vendo essas crianças brincando, ele senta na porta da casa, aí ele vê a casa que ele construiu, as crianças brincando. É mais ou menos isso que Deus quer mostrar pra gente. Por que, irmão? Tu entende dessa forma? Porque preste atenção que desde o capítulo 2 de Gênesis, sabe quantos capítulos vira mandamento? Mais de 30 capítulos para ele virar mandamento. Sabia disso? Lá em Êxodo capítulo 20, já vai virar mandamento. Mais de 30 capítulos, tu pode ler. Abraão não teve guarda de sábado, Isaac não guardava sábado, Jacó não guardava sábado, Melquisedeque não guardava sábado, entendeu? Aquelas pessoas daquela época, nenhum tinha prática de guardar o sábado. Nenhum tinha prática de guardar o sábado. Sabe quando já veio entrar como mandamento? Lá em Êxodo capítulo 20, quando o povo já estava lá no deserto. Então, por que então? Se era um mandamento perpétuo para toda a humanidade, a partir do momento que Deus dá o mandamento lá em 2, presta bem atenção. Isso é mentira, não está como mandamento lá em Gênesis capítulo 2. Ele apenas fala que ele santificou aquele dia porque ele descansou naquele dia. Foi uma coisa dele para ele. Foi uma recordação dele. Criou e Deus tem as suas coisas ocultas dentro desse princípio. Mas que ele não tem nada a ver com o dia hoje, o dia do sábado em si. Fazer o dia especial, uma idolatria naquele dia, não é nada disso que Deus está revelando. Isso é a maneira deturpada de entender isso. Não é, isso é simbólico, isso não é literal, isso é metafórico, isso daí não é simbólico, não é literal, tá, gente? Deus, ele santificou para ele. Tanto prova que aquilo era só dele, que não os patriarcas não tinham, Deus não cobrava guarda de sábado. Eles não tinham esse princípio com Deus, nem sequer falava com eles em momento nenhum. Tu pode ler. Quando Deus fala com Abraão, quando Deus fala com Isaac, quando Deus fala com Jacó. Vê lá, quando Deus fala com Jacó, Jacó bota a cabeça na pedra, lá onde ele botou o nome de Betel, né? Aí Deus dá uma visão para ele, Jacó vê uma escada, aí vê anjos subindo e descendo a escada. Aí o Senhor fala para ele: ei, Jacó, eis que eu sou Deus de teu pai, eis que eu sou Deus de teus pais, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus na tua vida. Eu vou te dar essa terra por herança que eu prometi aos teus pais. Cadê? Deus fala lá, mas tão somente observa meus mandamentos, guarda meu sábado, não tem mandamento nenhum, o único que tem é só um, é o sábado, guarda o sábado. Não tinha mandamento nenhum, eu não cobrava mandamento nenhum deles. Não existia mandamento de nada, não existia lei de nada. Não tinha mandamento nenhum. Então, se esse sábado ele era já o primeiro mandamento, então por quê? Por que Deus não cobrou dos patriarcas para guardar? Por quê? Por que Abraão não guardou, Isaac não guardou? Por que quando Deus se revelava a Abraão, Isaac e Jacó, não vinha esse mandamento na mente deles? Por quê? Por quê? Então, eu faço uma pergunta para você. Para você que defende essa ideia, manda para mim no meu comentário aí. Então, se Deus tinha isso como um mandamento já desde lá de Gênesis capítulo 2, então por que os patriarcas vieram quebrando esse mandamento até chegar em Êxodo capítulo 20 e nada acontecia com eles? Por quê? Hein? Por quê? E se Deus não cobrou de Abraão, de Isaac, de Jacó, por que Deus vai cobrar de ti? Por que Deus vai cobrar de mim? Quem somos nós? Nós não somos nada perto desse povo aí. Nós não somos nada perto desse povo. Esse povo conviveu pessoalmente com Deus. Deus aparecia face a face para vários deles. Quem somos nós perto desse povo aí? Quem é tu, quem é eu perto de Pedro que andou sobre o mar? Que viu Jesus se transfigurar em cima do monte? Aleluia. Nós não somos nada perto dessas pessoas. E mesmo assim Deus não cobrou deles a guarda do sábado. Por quê? E por que vai cobrar de mim? Por que vai cobrar de você? Justamente nós que vivemos a nova aliança em Cristo, que Deus estabelece uma nova congregação de Deus através de Jesus Cristo. Uma congregação que é baseada pelo amor, o princípio de amar. Amar a Deus por meio da fé, amar ao próximo como a si mesmo. Um princípio espiritual. Agora, Cristo é um Espírito, Ele habita em nós. Está lá em João capítulo 14. E aquele que guardar meus mandamentos, eu mando dizer que eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Meu irmão, como é isso? Como é que Deus vai morar dentro de uma pessoa? O supremo criador do universo, onipotente, onisciente, todo-poderoso. Como que ele vai habitar dentro de uma pessoa? E ainda tem mais.
O Pai vai habitar dentro da gente e o Filho também vem junto. Eita, coisa boa, né? E o Espírito Santo também está lá. Está os três dentro de tu. Está os três dentro da gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo morada. Olha que coisa maravilhosa essa. Deus, ele ama tanto o ser humano que ele quer morar dentro do ser humano. Ele quer fazer parte da nossa vida pobre, da nossa vida rica, seja lá o que for. Das nossas tristezas, das nossas lutas, dificuldades, das nossas batalhas. Até os momentos que a gente está brincando, achando graça, rindo, conversando, ele está ali. Porque ele está fazendo morada em ti. Ele está fazendo morada em nós. Então ele participando de tudo que a gente está fazendo. Você já parou para prestar atenção nisso? Que coisa impressionante é isso? As pessoas não param, gente, para prestar atenção nisso nas igrejas. Não querem saber de falar dessas coisas, quer falar de dízimo, é campanha, é porque Deus vai te abençoar, é porque eu sou poderoso, porque você é poderoso, porque Deus vai te dar vitória, porque eu sou profeta, tu vai receber um carro, tu vai receber uma casa, tudo de bom dá na tua vida, não tem nenhum mal contra ti. É só isso que a gente vê nas igrejas. Para com esse negócio, irmão. Bora falar das coisas tremendas do Senhor. Você tem noção que é Deus habita dentro de você, irmão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro de você? Mas como pode isso se Deus está sentado no trono lá no céu? Salmo 110 fala: Deus está sentado no trono. Como que Deus pode estar dentro de nós? Olha só que mistério poderoso esse daí. Ninguém tem como explicar isso daí. Só a Bíblia pode te dar a luz disso daí. Então, gente, é simbólico. Como que Deus vai habitar dentro de nós? Ele não é mais uma pessoa. Jesus não é mais aquele rapaz bonito de 30 anos, cabelos louros, olhos azuis, barba fina, musculoso, né? Ele era assim quando ele estava lá. Ele era, porque ele era um homem que tinha uma vida de qualidade. Né? Ele tinha por volta de 1,75 m, 1,80 m, os estudos mostram isso. Né? Jesus pesava por mais ou menos uma média de uns 75, 80 quilos. Né? Ele era um homem forte, sim, porque ele trabalhava com carpintaria. Tu tá pensando que tinha o quê? Tico-tico, maquita, serra elétrica, serra que manda mais outra aí, José, papai. Cortou mais um tronco, traz aí, papai José. Tá. Tu pensa que tinha isso aí? Não. Senhor Jesus Cristo, filho de Maria, o nosso Senhor Jesus, quando era homem, olha, ele era por machado, assim, olha, pegava o tronco lá, pai, é para cortar esse aqui, essa árvore aqui, essa, ó, pá, no pé da árvore. Pá! É assim que Jesus fazia. Pá! Pá! Ele tirava o tronco, derrubava o tronco com o machado e ainda ia cortar o tronco. Pá! 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 Era no machado, meu irmão. Não tinha serra elétrica, não tinha maquita, não tinha tico-tico, não, tá? Que tem nas serrarias por aí hoje, não. Tu já parou para pensar nisso? E aí, olha, ele era forte, claro que ele era forte, ele trabalhava com serviço bruto. A Bíblia mesmo diz, lá em Isaías 52 e Isaías 53, fala como ele era. Ele era homem de trabalho, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ele tinha um braço forte. Ele não era um franzininho, não. Mas tu sabe por quê? Que ele não veio sentado numa cadeira, escrevendo no papel, no ar-condicionado, naquela época, só fazendo cobranças em documentos. Sabe por quê? Ele não ia suportar as pancadas que ele ia levar e o peso daquele tronco de madeira na costa dele. Ele precisava desenvolver uma estrutura física grande. Tudo isso estava preparado por Deus. Se ele fosse um homem que ficasse só em casa, trabalhando com documento, que ele tinha inteligência suficiente para isso se ele quisesse, ele tem toda a ciência. Se ele fosse fazer isso, ele ia ficar um homem frágil, franzino, de um calibre físico magro, porque ele não era gordo, porque eles não comiam nada para engordar eles. Você vê na Bíblia, a alimentação de Jesus era light. Jesus comia peixe grelhado. Jesus comia peixe assado. Jesus comia só assim. Ele comia figos, passas, romãs, peixe assado, água fresca. Jesus caminhava quilômetros de manhã cedo. Jesus subia a montanha para fortalecer as pernas. Tudo isso era uma preparação para o Calvário, para salvar a tua vida e a minha. Ele ficou forte. O físico dele ficou bruto. Estrutura forte, masculina. Não era esse Jesus aí das fotos, não. Esse corpozinho todo esquelético, não. Ele era um homem forte, porque ele trabalhava fazendo força. Ele tinha mãozona.
Vê esses homens que trabalham com carpintaria, com essas coisas. Vê o tamanho da mão dessas pessoas. Eu conheço um monte que são amigos meus. Pega na minha mão é fininha. A mão deles é gigante, cobre a minha. Trabalha com serraria, carpintaria, com marcenaria. Eles são homens fortes, do braço forte. Homem de estrutura muscular que suporta peso. Esse era o corpo que Jesus tinha. Por que ele era assim? Porque ele precisava se preparar para quando ele estivesse naquele momento de tanta pancada que ele ia pegar para não quebrar os ossos dele. Por isso que ele tinha que ter músculo no corpo dele. Se ele fosse homem franzininho, a primeira chicotada que aqueles caras dessem, aquelas pontas de osso, pá! Quebrava a costela tudinho na costa dele. Quebrava tudinho. Ele tinha que ter músculo para ele suportar, porque era a carne dele que precisava ser rasgada. Os ossos não podiam ser quebrados, porque diz em Salmos, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Salmo 22. Ele tinha que ter músculo no corpo dele para suportar. Quando o cara vinha chicotar, ele tinha que segurar. Rasgar a carne, descer o sangue, mas o osso dele não poderia ser atingido. Porque os ossos dele estavam profetizados em Salmos, que os ossos dele nenhum se quebraria. Só a carne dele tinha que ser esfacelada no sacrifício e o sangue derramado. A carne dele tinha que ser toda despedaçada e o sangue derramado. Está lá, no capítulo 27, lá, iam quebrar as pernas dos que estavam na cruz. Quando chegaram nele, viram que ele estava já inconsciente. E o soldado vem, peraí, não quebra ainda, bora ver. Ele enterra a lança, enfia a lança nele. E ele puxa e vem água e sangue na cara do soldado. Jesus já estava morto, já estava consumado. Eles iam quebrar as pernas dele. Mas diz o texto, não conseguiram quebrar. Por quê? Para que se cumprisse o que estava escrito, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então Jesus, ele tinha que vir trabalhando com serviço forte e pesado. Não era uma coincidência. Não era uma coincidência ele ter tido. Eu conheço várias pessoas que são pedreiros, que são carpinteiros, que são marceneiros, e os seus filhos não seguiram esse caminho. Eu conheço vários, foram estudar, se formaram, hoje são pessoas que têm faculdade e nem sequer tocaram no trabalho que esses pais tiveram. Eu conheço muitas pessoas. Mas por que que ele seguiu esse sistema? Por quê? Porque ele precisava desenvolver uma estrutura física grande, forte, para subir as montanhas. Ele andava para desenvolver resistência física. Agora, peguei a cruz, papai. Eu tive preparação. Eu caminhei muito. Eu comi uma alimentação de qualidade. Eu jejuei. Eu subi montanhas, a minha perna ficou forte. O meu espírito é forte, mas a minha carne também vai ter que estar. Eu desenvolvi músculos com esse trabalho que José, meu pai, me deu. Agora, me dá essa cruz. Eu vou segurar ela na minha costa agora. Joga. Pum! Agora eu vou levar. Porque eu aprendi a trabalhar duro. O meu corpo vai aguentar. Pode mandar. Pá, 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 pá. É assim. Isso é uma revelação profética para você entender. Aleluia. Irmão, isso é muito profundo. É mesmo. É muito profundo porque é Deus que revela para mim mandar isso para você. Você entende? Agora você entendeu? Por que que ele precisou vir trabalhando duro, ser um homem de dores, torando madeira no machado? Vai lá, pega um machado e tora uma árvore para te ver lá. Vai lá ver se qualquer um homem faz isso que Jesus fazia. Não tinha motosserra, meu irmão, não tinha. Quanto é que tá uma motosserra dessa? É R$1.500. Me dá uma motosserra aí. Presta para o Senhor Jesus aí. Bota no tronco. Chadeira. Bah, caiu o tronco de árvore. Caiu, olha aí, papai. Caiu aí, né? Aí, José. Papai, derrubei mais uma árvore. Essa árvore vai ser o quê? Não, meu filho, essa árvore aí vai ser um guarda-roupa. Eu vou vender lá pro vizinho lá de pé de casa. Derruba mais uma árvore ali. Pra quê? Pra gente fazer uma mesa e um monte de cadeira. Vai, Jesus. Derruba mais um tronco. Bah, mais uma árvore. Ainda tem mais. Ainda tinha que carregar o tronco. Quem quer carregar? Quem carregar? É, lógico que era ele. Ou ele mais um, ele mais dois, ele mais três. Mas certo é que ele ia estar nesse negócio aí. Mesmo que tivesse a motosserra. Mas ele ia ter que jogar aqui o tronco no ombro.
em jogar numa carroça, sei lá o quê. Mas era trabalho bruto. De qualquer forma, ou tendo motosserra, ou não tendo machado, sem machado, de qualquer forma. Era bruto, meu irmão. Eu peguei um serviço um tempo atrás aí com os caras aí, há uns 20 anos atrás aí, eu tava 20 anos mais novo. Os caras tinham que torar um tronco de uma mangueira, era bem uns 4 machos lá. Cada um pegava 5 minutos no machado. Meu irmão, era cada porrada que a gente dava na árvore, no chão. A árvore estava no chão para a gente torar ela em pedaços para tentar dividir uma árvore com mais ou menos uns 2 metros de circunferência. São troncos já. Para a gente tentar desfazê-la para poder transportar dali. A gente estava tentando torar ela no meio. Sabe quanto tempo a gente passou? A gente passou 1 mês para torar essa árvore no meio. Todo dia que a gente ia lá, um pegava 5 minutos. Meu irmão, tu dá-lhe com o machado num tronco de uma árvore, parece que tu tá dando com o machado no concreto. Bem, tu te treme tudinho, olha. Bem, tu te treme tudinho. Até para te cortar um tronco no machado, tu tem que saber fazer. Tu tem que saber fazer. Tu tem que dar-lhe de um lado, dar-lhe do outro, aí pula uma casca, pá, porque se tu der-lhe no meio, tu vai te arrebentar todinho, tu não vai cortar nada. E Jesus tinha conhecimento dessas coisas. Eu te falo isso porque eu fiz um estudo sobre essas coisas, como era a vida deles naquela época e como era a vida de quem trabalhava com esse tipo de trabalho que Jesus tinha. É por isso que a gente precisa se inteirar nas coisas. É por isso que a gente precisa ter conhecimento. Então, tudo na vida de Jesus foi relativo. Tudo foi relativo. Nada foi aleatório. Nada foi ocasional. Tudo foi premeditado, projetado. Até a estrutura física dele foi trabalhada para ele suportar. Havia cruzes. Ele ia pegar aquela coisa, ele ia andar, toda aquela estrada ali, e o pessoal batendo nele, e ele ia andando, e o corpo dele tinha que subir. Ele passou que ele foi embora para cima do Gólgota, levando aquela cruz. Ainda teve lá um chamado Simão Sirineu que ele ajudou. Vai lá, com toda a genética, estrutura física dele, ele tinha que levar lá para cima do Gólgota a cruz dele, onde ele mesmo ia ser sacrificado. Tu acha que ele, franzininho, ia fazer isso? Ele não ia fazer isso não, irmão. Ele tinha que ter estrutura física para fazer aquilo. Porque um tronco daquele para suportar o peso de um homem de 80 quilos não era um pedacinho de pau, não. Não era um galho de vassoura, não. Era um troncãozão grosso de madeira imenso, de mais de 50 quilos de tronco na costa da pessoa para estar arrastando não sei quantos metros aí. Sabe? É essas coisas que a gente precisa estudar na Bíblia. Essas coisas que a gente tem que entender. E mora em você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora em você, em nome de Jesus, aleluia. É uma coisa muito tremenda a gente entender isso. Então, essa história da parábola do rico, do Lázaro, tá? Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado e tal. A gente precisa entender quem são essas pessoas. Eu vou trazer um outro vídeo para você aqui, para você entender por que esse Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Ele foi para o seio de Abraão só porque ele era mendigo? E o rico foi sepultado, foi lançado no inferno porque ele era rico? O que está por trás dessa história dessas duas pessoas? O que representa essas duas figuras? O que representa essas duas figuras para nós? Isso representa algo para nós. Eu vou trazer para você aqui. E você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar neste vídeo. Você vai entender algo que você talvez nunca tenha visto. Mas você vai ficar impressionado com o que eu vou trazer para você. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia, tá? Que Deus te abençoe, que ficou até aqui neste vídeo. Continue neste canal. Dê os seus likes, contribua nesse vídeo. Faça as suas perguntas, mas vamos se aprofundar. Porque aqui, meu irmão, você tem revelação quentinha da palavra de Deus. Revelação do alto, tá? Vindo direto do Pai das Luzes, da onde vem todo o dom perfeito, de onde não há nenhuma sombra de variação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Permaneça firme. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe os teus caminhos, a tua vida espiritual. Se tu tem ministério, te firma na obra do Senhor. Te apega na palavra. Seja um profeta da palavra. Não seja profeta só de estar falando. É vitória. É porque Deus te abençoa. É porque eu não sei o quê. Não vai nisso, irmão. Isso daí não é esse ministério. Não entra nisso.
Ministério é dominar isso aqui. É isso que eu revelei para você. Pegar o entendimento profundo e desenrolar o rolo da revelação e passar para a igreja, para o povo de Deus, saber os mistérios da palavra do Senhor que está aí para mim e para você descobrir. É gostoso quando a gente entende as verdades do Senhor. Abra a mente e o coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E eu vou lançar outro vídeo falando sobre o rico e o Lázaro. Amém.